Que a graça de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só corpo. Este corpo é o corpo de Cristo. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O servo Paulo diz aqui que ele sofria, resta cumprir o resto das aflições de Cristo pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E hoje os verdadeiros servos de Deus também sofrem para manter a unidade do corpo de Cristo, para ministrarem, para viverem esta realidade. João 10:14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esta é uma profecia do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e haverá um rebanho e um pastor. Existe alguém designado pelo próprio Senhor Jesus para trazer as ovelhas de outros apriscos para o único rebanho do pastor Jesus Cristo. Quem é este servo? Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, este servo fiel e prudente estará ministrando a palavra da unidade do corpo de Cristo e trazendo as ovelhas que são de outros apriscos para o único aprisco, para o único rebanho, que é o corpo de Cristo, porque Cristo só tem uma igreja. Precisamos compreender essa realidade, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E este servo fiel, quando o Senhor vier, ele vai ser bem-aventurado se ele estiver servindo o Senhor Jesus, ministrando a palavra da unidade, pregando e encorajando outros a pregarem o evangelho do reino. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Portanto, esse servo fiel e prudente tem a incumbência de pregar o evangelho do reino junto com o único rebanho do único pastor, Senhor Jesus, e também reestabelecer
a unidade do corpo de Cristo. João 17:20, Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra de Deus, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus declara que ele é um com o Pai, e ele necessita que os seus discípulos, o seu rebanho, seja somente um. Portanto, esse servo fiel e prudente deve continuar a ministrar a unidade do corpo de Cristo, deve trazer as ovelhas de outros apriscos para o único rebanho, que é o rebanho de Jesus Cristo como o único pastor. Que nós possamos compreender e viver esta realidade, que possamos pertencer ao único rebanho de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente pastor, Senhor e Salvador. Em nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço esse vídeo e o glorifico pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus.